Pois bem, eu sou Ayrton de Abreu, eu quero gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 4 e 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pois bem, estes dois versículos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que o 4 diz assim: Tenho, porém, que deixaste a tua primeira caridade. Como a palavra caridade é amor, o amor da noiva para com o noivo é a submissão. A igreja de Éfeso, no princípio, ela tinha uma dedicação total ao Senhor e dava preferência à vontade divina, quer dizer, ela tomava suas decisões, fazia todas as coisas baseada na vontade divina e não na sua própria vontade. Com o passar do tempo, a igreja de Éfeso mudou e passava a fazer as coisas para Deus, mas dos modos que eles pensavam que devia ser feito, e não procurava conhecer, através das Escrituras, qual era o agrado de Deus. Eles faziam para Deus, dizer deles, mas o modo de fazer para Deus era do modo que eles queriam e não procurava saber o modo correto que Deus queria através das Escrituras. Por quê? Talvez, ao procurar nas Escrituras a fazer a vontade de Deus do jeito que Deus queria, contrariaria as suas vontades. E Jesus interpretou isso, quando mandou escrever, como que isso faltava amor, porque o amor procura agradar a pessoa que ama. Como eles agradavam a si próprio, fazendo para Deus, mas agradando a si próprio, Jesus entendeu que eles não estavam tendo o mesmo amor que tinha no princípio, quando aceitou a fé. E isto se estabeleceu naquela igreja e ficou escrito não só para aquela igreja, mas para as igrejas de todos os tempos, dali para cá. E isso vamos dizer que as igrejas de hoje, nós que pertencemos à igreja atuais, devemos ter cuidado para não querer servir a Deus, fazer as coisas para Deus do modo que nós julgamos que seja. Porque isso não traz sucesso verdadeiro para nós. Pode trazer sucesso aparente, mas real, não. E aqui, Jesus então advertiu esta igreja, porque isso se refere ao primeiro profundo amor, dedicação que os Efésios tinham em Cristo e a sua palavra. Quer dizer, no princípio eles tinham dedicação a Cristo e a sua palavra. Quer dizer, procurava fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E não torcia também a palavra. Não. E não encostava na palavra para justificar as suas decisões. Não. Eles tinham um desejo realmente sincero e profundo de praticar a palavra. Como eu fiz um vídeo anterior dizendo que a pior disciplina Deus aplica, a disciplina pior no sentido, né? Mas ela é a melhor, ela é a mais, na verdade nós poderíamos nem dizer a pior, pode dizer a mais, a disciplina mais forte, mais necessária. Fala pior no sentido de ser, a gente não esclareceu aqui, de ser uma disciplina mais correta. Mas aqui no versículo 5 diz assim: Lembra-te depois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, caso não se arrependa. Esse versículo que tirarei do teu castiçal, é que esta igreja não mais estaria no rol do reino de Deus. Quer dizer, uma vez que ele estava rejeitando, porque Jesus não estava reinando mais na igreja de Efésio totalmente, só parcial, porque fazia algumas coisas que era da vontade de Deus e outras que eram suas próprias vontades, dos crentes, dos líderes que ali estavam. Então eles não estavam permitindo que ele reinasse totalmente. Ele ia aceitar essa rejeição, ele estava lutando para que convencesse ele de que ele não podia ser rejeitado, e discretamente, né? E dizendo que ele queria reinar. Mas uma vez que eles não quisessem, ele tiraria do seu reino, tiraria do teu lugar o teu castiçal, esta igreja
daquele momento em diante, não se arrependendo, ela seria tirada do seu reino. Isso significa que ele entregaria àquela igreja a fazer a sua própria vontade. E que isso ainda Jesus faz no dia de hoje. Quando a igreja endurece o coração, pode ser de forma parcial ou total, dependendo das circunstâncias, das decisões que se tomam, e procura a fazer, servir a Deus do próprio modo, do modo que acha que convém, não do modo que a Bíblia diz. Então, chega num ponto, Jesus dá tempo, mas chega num ponto que ele deixa a igreja, ele não reina mais sobre a igreja. Porque Deus é contrário que a sua igreja seja governada pelos homens. Deus é contrário. Alguém fala assim, uai, mas e como é que faz então? Não, é o seguinte, quando nós, homens, pastores, estamos dirigindo a igreja do Senhor de acordo com a Bíblia, não é nós que estamos dirigindo a igreja, é Jesus através de nós. Quando nós dirigimos a igreja de acordo com a nossa vontade, igual a igreja de Éfeso passaram a dirigir, aí já não é Jesus mais, é nós. Não quer dizer que, quando fala que Deus é contrário, que a sua igreja seja dirigida pelos homens, que ele não tem homens na frente. Não é assim. É quando aquelas pessoas, nós que estamos na frente da obra de Deus, começamos a dirigir ela de acordo com aquilo que nós achamos, não de acordo com a vontade de Deus. Nesse caso, esta igreja, esse ministério, está sendo dirigido pelos homens. Agora, quando os homens, na igreja de Filadélfia não, tinha um líder lá na frente, mas lá quem dirigia era o Espírito Santo. Por quê? Esse líder da Filadélfia, ele entregava todas as suas atenções para Jesus, quer dizer, ele era administrado por Jesus. Era um homem que estava na frente da igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia não era dirigida pelo homem. O homem estava ali como instrumento de Deus. Então Deus é contrário que a sua igreja seja dirigida pelo homem. O homem é só um instrumento. Ele não pode dirigir a igreja do jeito que ele quer. Entendendo? E hoje acontece muito isso. E nós temos que ter muito cuidado, todos nós de forma geral, que não tem nada mais enfadonho, mais nada que a alma não anseia, é que a igreja não deve de forma alguma ser dirigida pelos homens. É claro que toda igreja tem homens na sua frente, mas esses homens devem ser homens que estejam inteiramente nas mãos de Deus. Jesus falou com uma das igrejas ali que eu vomitarei da minha boca. Então aqui ele ia parar de reinar. O vídeo anterior que eu gravei disse assim, a pior disciplina é a ausência de Deus. Quando no versículo 5 Jesus disse assim, lembra-te depois de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Quer dizer, Jesus ia afastar a sua presença, né? Ele não ia ficar querendo reinar e eles não deixando, não. Ele fez isso por um tempo, chegou um tempo e disse, não, então vocês querem reinar sem viver sem eu, reina vocês, eu fico fora. Aí você já sabe o que acontece na igreja, né? Fica igual a igreja sem se ela for dirigida pelos homens, eu vou fazer uma comparação aqui, ela fica igual os carros da roda, os carros de Faraó quando estavam atravessando o mar. Tudo que fazia quebrava, né? Os carros quebravam, o carro